Olá, queridos de Deus, estamos aqui para estudar a Palavra de Deus. Hoje vamos continuar aquela série de estudos, embora sejam estudos independentes, que você pode estudar, pode ver o vídeo em separado sem nenhum prejuízo para enriquecer a sua vida espiritual. Mas vamos seguir hoje estudando a palavra sobre o segredo, as chaves para que oremos e tenhamos as nossas orações respondidas. Desta feita, quero partilhar com você o texto de 1 Pedro, capítulo 3, versos 11 e 12. Vamos ler a palavra de Deus? Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Espero que a palavra de Deus lhe encontre com o coração aberto para que você, ao ouvindo, venha nela crer, e uma vez crente, a palavra de Deus produza em você todos esses efeitos próprios, peculiares a quem crê nela. Porque se não crê, a palavra não funciona em você, não produz a presença, o poder, o amor e a autoridade de Deus na sua vida, ok? Hoje vamos pensar sobre o justo, a oração que Deus ouve. Você certamente já ouviu a expressão que é bíblica, está lá em Tiago, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Tiago diz isso no capítulo 5, verso 16: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. É uma verdade bíblica, objetiva, direta, que sempre nos faz perguntar: ora, se Deus ouve a oração do justo, quem é justo aos olhos de Deus? Porque quando olhamos para nós seres humanos, e a própria Bíblia nos diz isso, não há um justo sequer. Mas na verdade, quando a palavra diz que Deus ouve a oração do justo, é porque Deus está se referindo a quem ele justificou. Justo da palavra de Deus, o que lemos em Pedro, bem como em Tiago, a quem Deus ouve, é aquele que foi justificado no sangue de Jesus Cristo, aqueles que foram redimidos, ou seja, uma vez com o coração arrependido e converso, crente na pessoa de Jesus Cristo, fomos perdoados, fomos purificados e doravante assim considerados justos aos olhos de Deus, porque Deus ele olha para nós pelo filtro de Jesus Cristo, o seu Filho, que nos justificou na cruz do Calvário, pagando o preço pela nossa vida. Romanos capítulo 5, verso 1 diz isso: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, quando você escutar a expressão que Deus ouve a oração do justo, lembre-se que o justo é aquele que foi justificado pelo Senhor Jesus Cristo. Podemos ter esse reforço nesta mesma ideia, nesta mesma doutrina, em Romanos 3, 10 e 12, bem como em Romanos 3, 23 a 24. Diz o texto, como está escrito: não há um justo nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. Romanos 3, 23 e 24: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Eu diria que esse justo, ou seja, quem foi justificado por Cristo Jesus, sabe que não é justo por si mesmo, pelos seus próprios méritos.
Ele crê e depende da justiça de Deus, que olhou para ele com misericórdia e graça, a ponto de, por amor, providenciar-lhe a salvação, a santificação, o perdão purificador de toda injustiça, para que assim ele pudesse ter as suas orações ouvidas, orações que são feitas ao Pai, como já aprendemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. O justo, portanto, é aquele que foi justificado por Cristo Jesus, no sangue lavado e agora remido do Senhor, pode orar ao Pai tendo esse sentimento. Mas, à luz do que lemos em Pedro, o justo, ele aparta-se do mal. O justo desenvolve uma intimidade com Deus, de maneira que ele, quanto mais se aproxima de Deus, mais se afasta do pecado, e essa relação se dá porque ele está alinhado, como aprendemos, à vontade de Deus, cumprindo os mandamentos do Senhor. Portanto, o justo, ele tem suas orações ouvidas por Deus, porque ele faz uma coisa que é do agrado de Deus. Deus tem prazer quando seus filhos se afastam do pecado que separa o ser humano de Deus, e assim se aproxima de Deus para com Deus ter plena comunhão, para com Deus se ligar em oração. Sabemos que vamos ter imperfeições, fragilidades e fraquezas ao longo de toda a nossa vida, mesmo após nos convertermos à fé cristã, mesmo após termos sido nascidos de novo, convertidos em Cristo Jesus. Mas a marca do cristão não é ser um ser perfeito, sem nenhum erro, nenhuma situação que ele venha a ter algum vacilo. Ele tem limitações, imperfeições e fraquezas, como disse, que vão caminhar com ele a vida inteira, mas ele não se guiará pelas imperfeições, pelas fraquezas, ele não se guiará pelas suas limitações, mas a marca do crente em Cristo Jesus é a sua busca constante de santificação, de vida consagrada, de vida que tem como alvo a estatura de varão perfeito em Cristo Jesus. Nós temos sempre pensado no exemplo de Davi, que foi considerado o homem segundo o coração de Deus, não porque fosse perfeito, não porque ele não tivesse limitações, não porque não se encontrasse muitas vezes na fragilidade, não porque não tivesse caído em algum momento em pecado, mas porque Davi era um homem que se quebrantava, era um homem humilde, era um homem manso, que se lançava diante do Senhor de joelhos, rosto em terra, clamando o favor de Deus sobre ele, com o coração confesso, arrependido e sempre disposto a se afastar do mal no qual caiu e honrar o nome do Senhor com um coração novo e transformado. A marca do justo a quem Deus ouve a oração é que ele se aparta do mal e busca o Senhor, e essa busca ela é constante. Tem os tropeços por conta da sua humanidade, mas ele está sempre estendendo a mão para o Senhor, para que o Senhor o erga, o levante e ele prossiga na sua jornada de fé, porque ele bem sabe que se mantiver no pecado, na desobediência, as suas orações não serão ouvidas. Observe dois textos que falam bem claro sobre isso, a necessidade de nos apartarmos do mal, porque de outra maneira as nossas orações não vão ser atendidas. Isaías 59, verso 2 vai nos dizer, e na sequência Provérbios 28, 9, Isaías diz: mas suas iniquidades o separam de seu Deus, e os teus pecados te esconderam o rosto, para que ele não ouça. Provérbios, aquele que desvia o ouvido de ouvir a lei, mesmo sua oração será abominação. Não nos enganemos. Se você quer ter a oração respondida, é necessário que você busque justificação em Cristo, se aparte do mal e se aproxime do Senhor, porque quem se mantém em pecado não tem orações respondidas. Aprendemos com a palavra que a primeira
oração de um pecador para que ela seja arrependida, seja: Pai, confesso que sou um pecador, errei, pequei contra ti, perdoa-me, purifica-me. E Deus, Ele conhece a sinceridade do coração, e assim vai olhar para esse coração aflito que clama a purificação do Senhor. A outra lição no texto de Pedro é que a oração do justo a quem Deus ouve é porque o justo, ele é um justo que foi justificado por Cristo, como aprendemos, é um justo que tem uma vida de busca constante de se afastar do mal, e é um justo que tem a vida marcada por fazer o bem, por fazer o bem. Não podemos esquecer disso. Fazer o bem é agir contra o mal, evitando uma vida de más ações. Ou seja, evitando o pecado, como já aprendemos, que afeta diretamente a nossa relação com Deus, mas também muitas vezes nos deixamos usar com pecados, afetando a vida do nosso próximo, quer com ofensa, com um dano direto, quer através de uma vida nossa que deveria ser de bom testemunho para orientar a vida do próximo, e acabamos com uma vida torta, que não aponta para Deus, mas sim para o pecado. Mas também temos a visão de bem, que são aquelas atitudes objetivas, aquelas atitudes diretas, no qual agimos com um coração benigno, um coração generoso, um coração guiado pela compaixão, pela misericórdia, um coração cheio de graça de Deus, um coração que socorre, um coração que ajuda, um coração perdoador, ou seja, um coração que manifesta que está cheio do amor de Deus. Por isso faz bem, e faz bem sem acepção, faz bem pelo bem que está dentro da sua alma e transborda, é o bem de Cristo. Por isso que Deus ouve a oração desse justo. A palavra de Deus em Gálatas 6, 8 e 10 nos convida a esse bem que está em nós e que devemos praticá-lo incansavelmente, diz o texto, porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Ou seja, devemos fazer bem a todos, e esse bem começa com aqueles que estão mais próximos de nós, que são os nossos irmãos em Cristo, os nossos familiares, e assim nos ampliamos no alcance com o amor de Deus que não tem limite para com todas as pessoas. Não à toa Jesus Cristo disse sobre estes, em Mateus 5, 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Eles têm sede e fome de justiça, e uma vez fartos, supridos por Deus, eles transbordarão com essa justiça, com esse bem, sobre as outras pessoas. Mas segundo o texto que lemos de 1 Pedro, o justo a quem Deus ouve a oração é aquele que foi justificado por Cristo Jesus, é aquele que aparta-se do mal, é aquele que faz bem, mas também é aquele que busca a paz. Jesus Cristo disse nas bem-aventuranças, como já lemos uma sobre fome e sede de justiça, que bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Que maravilha, que associação, a paz com a promessa de sermos chamados filhos de Deus. Se é uma coisa que Deus quer dos seus filhos, e especialmente em tempos de aflições e tribulações próprias deste mundo, é que os seus filhos sejam semeadores da paz. Buscar a paz é promover a paz através de uma vida santa, de uma vida harmoniosa entre as pessoas. A paz se dá em dois sentidos. A paz se dá quando queremos ter a paz com Deus
e o caminho é por meio da fé na pessoa de Jesus Cristo. Se nos encontramos em estado de inimizade para com Deus, de rebeldia, de pecado, de afastamento, em Cristo podemos nos reconciliar com Deus e assim estarmos em paz, como já ouvimos da palavra de Deus, que temos a paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Mas também temos a paz entre as pessoas do nosso relacionamento, as pessoas que podemos em algum momento ser usados por Deus para aquietar o coração delas, a paz que vem desde de uma turbulência, de uma tensão em função de perdas, de sofrimentos, de luto, que vamos dar uma palavra de consolo, de apoio e de conforto, até mesmo aquela paz que concilia em meio a situações de conflitos. E quando estamos debaixo da vontade de Deus, debaixo da unção do Espírito Santo de Deus, somos usados por Deus para promover a paz no ambiente onde estamos. No nosso lar, no contexto do trabalho, da escola, vizinhança, uma pendenga entre duas pessoas na rua e especialmente também no contexto de convivência com a igreja. O crente em Cristo, o justo aos olhos de Deus, do qual Deus ouve a oração, ele tem esse espírito de pacificador, onde quer que ele esteja, sempre com a palavra que favoreça a conciliação entre as pessoas, para que vivam em paz entre elas, mas também em tudo querendo levá-las à paz com Deus. Hebreus capítulo 12, de 1 a 14, o texto assim nos diz: e na verdade toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Portanto, a palavra de Deus hoje nos orienta que, se queremos ter as nossas orações respondidas, é necessário que sejamos justos aos olhos de Deus. E como isso é possível? Unicamente através da nossa fé na pessoa de Jesus Cristo. Quando cremos em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador e clamamos a Ele com corações arrependidos perdão e declaramos Ele de fato como Cristo, como nosso Salvador, e dizemos: Pai, vem reinar com teu Filho em meu coração, me perdoando e me purificando de toda injustiça, e assim me dando acesso, linha direta a Ti, Pai, em nome do teu Filho amado. Ajuda-me a caminhar no caminho da retidão, da justiça, ajuda-me a que eu possa me apartar do mal, ajuda-me a uma vida de santidade, ajuda-me a uma vida de fazer o bem, ajuda-me a ser um instrumento de Tua paz onde quer que eu esteja. E assim, Senhor, que o Senhor ache graça na minha vida e me abençoe e me sustente. Repito mais uma vez o texto de Pedro que diz: aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Que os olhos do Senhor estejam sobre nós e que nos encontremos justos em Cristo Jesus, de maneira que o Senhor, escutando as nossas orações, nos responda e assim, nos abençoando, também Ele nos faça bênçãos sobre aqueles que estão ao nosso redor. Assim seja sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua família, sobre a igreja, sobre todos nós, onde quer que estejamos, como aqueles que são justos,
porque foram justificados no sangue de Jesus Cristo, e assim Deus nos olha e nos ouve e responde às nossas orações. Assim seja, em nome de Jesus.